Muito bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Hoje é domingo, 22 de novembro de 2020. Estamos entrando no ar com o culto da Primeira Igreja Batista em Oeiras, Escola Bíblica Dominical. E para iniciar, eu quero desejar as boas-vindas a todos que nos acompanham nesse momento e vamos orar ao nosso Deus nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento que estamos aqui a te cultuar e somos gratos, ó Deus, pela noite que o Senhor nos deu, pelo descanso e pela saúde que temos e pela vida que o Senhor nos concede. Te suplico que neste momento o Senhor esteja com cada um de nós, com nossos ouvintes, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um, abençoando-os e os protegendo. Nós agradecemos já pela chuva que o Senhor nos deu e que possamos a cada dia, Pai, termos um coração grato, um coração sincero perante o Senhor. Nós te suplicamos as tuas misericórdias e que o Senhor venha sobre a vida, sobre a nossa família e nos abençoe a cada dia. No nome santo de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus queridos, nós vamos, neste momento, ouvir um hino, que tem como um hino do nosso cantor cristão, de número 222. Vamos ouvir esse hino e, logo em seguida, vamos citar o nosso tema e a nossa divisa desse mês. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos, Jesus convidando, convida-te, sim, a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte, por fim
Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos de tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Amém. Graças a Deus. Nós estamos no mês de novembro e este mês é de responsabilidade nas apresentações dos cultos do nosso grupo de homens da igreja, da nossa igreja batista. E nós trazemos um tema, né, neste mês, que o tema é a palavra de Deus produz vida. Então, a palavra de Deus produz vidas é o tema que nós trouxemos, né, neste mês de novembro. E nós temos uma divisa que está em Tiago, capítulo 1, no versículo 18, que diz assim: segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela produz vida para todos aqueles que ouvem, todos aqueles que buscam, né, aprender da palavra de Deus. Então, esse tema é o que nós estamos trabalhando. Então, né, vamos ouvir mais uma música, né, com os irmãos Gesi e o nosso irmão Rafael. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa.
só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. Oh, 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 o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, 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 o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Yeah, yeah, yeah. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. E falando sobre palavras, nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos do 19 até o versículo 27, que diz assim: Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela curte efeito na vida daquelas pessoas que não somente ouvem, mas que principalmente que as pratica no seu dia a dia. A palavra de Deus só ouvida, ela não serve de nada. Ela é como uma outra palavra qualquer, mas quando é ouvida, quando ela é praticada na sua maneira de viver, quando você tem ela como uma regra de fé e prática no seu dia a dia, ela produz vida, ela restaura a vida das pessoas que, porventura, um dia se afastam de Deus. Então, meus queridos, amados irmãos e amigos que nos ouvem, a palavra de Deus, ela produz vida na minha vida, na sua vida. Basta tão somente você ouvir, aprender e praticar no seu dia a dia. Vamos, ouvir mais uma música com nossos irmãos Gesi, Rafael e nosso irmão Guilherme.
Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Nesta hora, nós vamos orar ao Senhor e logo após a oração nós vamos ouvir mais uma música e logo em seguida o pastor Marcílio vem com a mensagem, com a reflexão da palavra de nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pelas tuas ricas misericórdias, pelo teu amor por cada um de nós, por o Senhor sempre nos manter, nos sustentar, sempre nos dando da tua misericórdia.
Muito obrigado ao Senhor pelo teu cuidado, pelo cuidado na vida de cada ouvinte, na vida de cada pessoa que compõe as famílias da nossa cidade, de onde essa mensagem chegar. Que o Senhor possa, a cada dia, colocar em nosso coração um desejo firme de te adorar, de te buscar, de estarmos sempre dependentes do Senhor. Porque sem Ti, ó Deus, nós não somos nada, mas em Ti, a Tua palavra nos garante que somos mais do que vencedores. Então, ó Deus, eu te suplico que o Senhor sempre esteja produzindo vida em nossas vidas, para que possamos sermos pessoas felizes, pessoas que temos a Tua paz. Nós te somos gratos por tudo isso, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus amados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês, né, amanhã desse dia, um domingo chuvoso, nublado, temperatura ambiente agradabilíssima. Isso é muito legal quando acontece aqui no interior do Piauí. Estamos com mais um culto matutino através do nosso canal no YouTube. E a propósito, eu peço a você que ainda não deixou o joinha, o like, é importante você fazer isso. Por que a gente insiste em pedir? Porque o YouTube vai entender que deve recomendar essa programação para outras pessoas também. E já que nós estamos utilizando esta ferramenta, então queremos fazer direitinho para alcançar o máximo de pessoas possível. Portanto, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe.
esse conteúdo com todas as pessoas, porque isso vai lhes fazer o bem. Nós estamos no mês de novembro, e o mês de novembro, os homens batistas têm a incumbência de ministrar a primeira parte dos cultos, de estar trazendo uma mensagem especial para você. E o texto utilizado é este que o irmão Jailson acabou de ler, Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. E com base nesse texto especial, foi gerado o tema: a palavra de Deus produz vida. E é isso que nós queremos que você entenda na manhã desse dia, é isso que queremos que você entenda para todo o seu viver. Sim, queremos que você compreenda que a palavra de Deus gera vida em mim, gera vida em você. E que a vida que dizemos que é nossa, na realidade não é nossa. A vida é de Deus. E nós vamos prestar contas diante dele desta vida que chamamos de nossa. Se nós vamos prestar contas diante dele, isso implica dizer que a vida que eu chamo de minha, a vida que você chama de sua, na verdade não é nossa, é dele, e ele nos dá e ele nos toma na hora que ele quiser. É por isso que tem pessoas que morrem, mas que nós não gostaríamos que elas morressem. Mas assim mesmo elas morrem, porque a vida pertence a Deus e Deus é soberano em relação à vida. Quem esteve aqui no templo domingo passado, domingo à noite, e quem acompanhou através das redes sociais, nós falamos no domingo passado à noite que a razão pela qual grande parte das pessoas não tem vida em si é pelo fato de rejeitarem Jesus, a única fonte da vida. Falamos aquele versículo que Jesus diz, né, que as pessoas, lá em João, que as pessoas não querem vir a ele para terem vida, certo? Então, eu quero mencionar hoje gerados pela boa vontade de Deus. Eu quero pensar com vocês durante alguns minutos. Eu vou ser breve, sucinto, porém enfático, enfasivo, para que os amados irmãos e amigos possam tirar alguma lição para as suas vidas hoje. Esse gerado vem de geração, de criação, de invenção, de projeto. Ou seja, Jesus projetou criar o ser humano. Jesus projetou nos fazer. Jesus idealizou o ser humano. Sim, foi da vontade de Deus nos gerar e nos chamar de homens. Ele poderia ter nos chamado de qualquer outra criatura. Ele poderia ter dado qualquer um outro nome para a nossa raça. Sim, é por isso que nós afirmamos que não existem raças, né? Nós somos todos iguais. Nós somos apenas seres humanos criados por Deus, certo? Então, quando Deus os criou, ele nos chama de homens, homens no sentido genérico, no sentido amplo da palavra. Sim, foi da vontade do próprio Deus nos criar e nos chamar de seres humanos. Os seres humanos idealizados por Deus são agora colocados no mundo para que tudo que foi criado pudesse beneficiar o ser humano. A boa vontade de Deus é que tenhamos vida abundante nessa terra. Essa é a boa vontade de Deus. Sim, é verdade que neste mundo nós temos limitações, meus amados irmãos e amigos. É bem verdade que nesse mundo nós não podemos todas as coisas. É bem verdade que nesse mundo a nossa vida é muito passageira. É bem verdade que nesse mundo nós temos as nossas fragilidades. Mas, meus amados irmãos e amigos, também é bem verdade que Deus nos criou para que, enquanto estivermos vida neste mundo, nós possamos viver bem. E aí, alguém diz, mas viver bem é muito relativo,
Porque o que é bem para alguém não é bem para outro. O que é bom para uma pessoa não é bom para outra coisa. Mas quando eu digo viver bem, eu me refiro às necessidades básicas. As necessidades básicas que nós temos. E hoje à noite, se Deus nos der vida e saúde, nós vamos falar um pouquinho sobre uma das necessidades básicas do ser humano. Então, quando eu digo viver bem, eu quero dizer que Deus, Ele não quer que nos falte o básico. Por exemplo, a água, né, que nós vamos falar hoje à noite. Em Jesus, a fonte da água viva. Olha, Jesus não quer que falte água, é por isso que Ele deixou muita água no planeta. Mas nós, seres humanos, muitas vezes vamos lá e acabamos com a água. E contaminamos a água. Mas Deus não quer que a gente passe sede. Deus não quer que o ser humano passe sede. Por exemplo, Deus não quer que o ser humano passe fome. Deus criou as árvores frutíferas. Deus nos deu inteligência para cultivar a terra, para plantar o nosso próprio alimento. Mas nós vamos lá, pegamos tudo e às vezes industrializamos a coisa, colocando pigmentos, colocando corantes, colocando coisas que não vão nos ajudar em nada, mas pela ganância do ser humano se faz isso. Ou seja, não é culpa de Deus, porque Deus nos deu a matéria-prima para o nosso bem-estar, para que tenhamos vida e vida com abundância. E aqui eu faço uma aplicação prática disso aqui que nós já falamos. Eu quero dizer para você que nós somos especiais, sim. Eu quero dizer para vocês que nós somos superiores a toda obra criada, sim. Eu quero dizer para vocês que Deus nos fez para sermos a coroa da sua criação. Ou seja, não existe nenhuma criatura na terra mais especial para Deus do que o ser humano. E quando eu digo isso aqui, eu não estou querendo dar uma de humanista. Eu não estou querendo colocar o ser humano no centro das atenções. Não, eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. Que Deus nos criou e nós somos gerados por Ele, feitos à sua imagem e à semelhança, a única criatura que foi gerada pela palavra de Deus, que é a sua imagem e a sua semelhança. Sim, e Ele nos fez para vivermos para a sua glória aqui na terra. Gerados pela boa palavra da verdade. Foi o que nós somos. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas sobre a terra e houve essa separação. Haja luzeiros nos céus e houve luzeiros nos céus. Mas aí quando chegou no ser humano, Deus diz, façamos o ser humano, o homem, conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre toda a obra criada, domine ele sobre tudo. Ou seja, meus amados irmãos, a palavra de Deus é decreto irrevogável. A palavra de Deus é decreto que não se volta atrás. A palavra de Deus, ela falou, está dito. Todas as coisas existentes, descobertas e não descobertas, funcionam conforme a palavra de Deus. Esta é a verdade. E isso vale para crentes e não crentes. Isso vale para crédulos e incrédulos. A nossa palavra, meus amados irmãos, pode ser revogada sim. A palavra de um magistrado pode ser revogada sim. O decreto de um governador, de um presidente, de um prefeito pode ser revogado sim. O nosso discurso pode ser revogado sim, mas a palavra de Deus jamais pode ser revogada. A palavra de Deus, em detrimento de toda e qualquer outra palavra, ela não pode ser revogada. Sabe por quê? E aqui eu faço a segunda aplicação prática. A única palavra que é a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus não contém a verdade. A palavra de Deus, ela não contém um traço, um pouco da verdade. Não, a palavra de Deus é a verdade. E agora, meus amados irmãos, há uma onda aí muito perigosa de padres católicos e de alguns pastores evangélicos, dizendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Dizendo que é preciso haver uma atualização na palavra de Deus. Dizendo que alguns textos da palavra de Deus não correspondem com a verdade. Por quê? Porque vão contra aquilo que eles defendem. E a palavra de Deus não precisa absolutamente
de ser atualizada, porque ela já é atualizada. Alguém que leu a Bíblia há 100 anos atrás recebeu a mesma mensagem de alguém que lê hoje. Se o mundo existir daqui a 50, 100 anos, as pessoas que irão ler a palavra de Deus daqui a 50, 100 anos, essa palavra de Deus estará atualizada. Portanto, a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não é um livro que se esgota o seu conteúdo. A palavra de Deus não pode ser esgotada, a palavra de Deus ela não fica arcaica, ultrapassada. Não, absolutamente. Em hipótese nenhuma. Os livros de histórias, de filosofia, de ciência, de psicologia, de psiquiatria, de todas as ciências que você imaginar, precisam e devem ser atualizadas, porque todos os dias descobrem coisas novas. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, pela qual fomos gerados, pela qual existimos, ela não precisa absolutamente ser atualizada. Em hipótese nenhuma, ela pode e deve ser atualizada, porque ela já o é na sua essência. E esses religiosos que estão dizendo hoje, que estão pregando hoje, que a palavra de Deus deve ser atualizada é porque essas pessoas estão contrárias àquilo que ensina as Escrituras Sagradas. Em todos os discursos humanos, meus amados irmãos, nós encontramos falhas e mentiras. Mentiras planejadas e mentiras não planejadas. Mas na palavra de Deus, nós não encontramos mentiras, porque ela é a verdade. Eu quero dizer para você também, que está nos ouvindo amanhã desse dia, gerados para sermos a coroa da criação. Sim, essa é a ideia de Deus. Ou seja, somos os seres mais importantes da criação divina. Ao ponto de tudo o que foi criado para ser nosso, ou seja, para o nosso bem-estar. Toda obra criada é para beneficiar a vida do ser humano. Toda obra criada é para o bem-estar da humanidade. E Deus projetou tudo certinho. Deus não fez nada errado. Deus fez tudo conforme. Deus entendeu que o que ele deixou como obra criada, como natureza, poderia, sim, e deve e irá sustentar o ser humano até o último dia na face da terra. Mesmo quando nós nos voltamos contra a natureza, contra a obra criada de Deus, que ela dá a sua resposta, trazendo as chamadas catástrofes naturais, ela dá a sua resposta. Mas, meus amados irmãos, o problema hoje é que nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos querendo inverter a verdade em mentira. Nós estamos tentando deturpar aquilo que é a verdade, em detrimento da nossa própria mentira. Da terra deveríamos tirar o nosso sustento, quando na realidade, como diz o meu amigo Lucas, na realidade nós estamos, às vezes, querendo matar a natureza, matar a obra criada por Deus. E eu faço mais uma aplicação. Não somos a escória da criação. Não somos, em hipótese nenhuma, os seres mais inferiores da criação divina. Mas nós somos a coroa da criação de Deus. Sim. Por isso, meus amados irmãos, por isso, meus amigos que nos ouvem nesse dia, na manhã desse dia, Deus em Cristo precisa ser honrado nas nossas vidas. Por quê? Porque nós temos essa consciência. Não é porque nós somos melhores do que os outros. Não é porque existe A ou B ou C. Não, como eu falei aqui agora há pouco, nós somos seres humanos, iguais. Deus nos igualou. Sim, nos dando o dia de nascer e o dia de morrer. Deus nos igualou. É por isso, meus amados irmãos, que nós devemos viver para glorificar Jesus Cristo. Sim, como Senhor absoluto da nossa existência. Como aquele que nos projetou, nos criou, nos deu vida, nos mantém até agora. Devemos viver para a glória dele. Honrar a Jesus Cristo nas vidas que nós chamamos de nossas, que na realidade não são nossas. Devemos honrar Cristo Jesus, o Senhor. Devemos bendizer o seu nome santo,
devemos exaltá-lo, devemos glorificá-lo, entendendo que fomos gerados por sua boa palavra, entendendo que fomos idealizados pelo próprio Deus, entendendo que a palavra de Deus é a única verdade para a nossa fé. Eu espero que esta palavra de Deus, de alguma maneira, encontre um espaço especial no centro do seu coração. Eu quero orar por você na manhã desse dia. Eu quero pedir a Deus por sua vida, por sua família. Eu quero suplicar ao Senhor para que esteja preservando você, mantendo você, para que você viva para a glória de Cristo Jesus. Bendito Deus e eterno Pai. Obrigado, porque todas as coisas boas que nos acontecem vêm do Senhor. Obrigado, meu grande Pai, porque em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem nos dado vida, e vida com abundância. Obrigado porque nós sabemos a nossa origem. Obrigado porque nós sabemos quem somos. Obrigado porque sabemos o que estamos fazendo. E obrigado porque sabemos para onde iremos. Obrigado porque tudo isso o Senhor infinito revelou a nós finitos. Obrigado porque tudo isso o Senhor soberano revelou a nós não soberanos. Obrigado, ó Pai, porque tudo isso o Senhor, que é a pura verdade, nos revelou para nós, que não somos a verdade. Obrigado por teu constante cuidado para conosco, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Logo mais à noite, se Deus nos der vida e saúde, estaremos aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Oeiras, para mais um culto de louvor, para mais uma celebração de exaltação ao nome bendito do Senhor Jesus. E você e toda a sua família podem vir, fazendo todos os cuidados, observando todos os cuidados necessários das autoridades competentes na área da saúde. Aqui no nosso templo, nós temos um templo amplo que garante o afastamento social, o afastamento das cadeiras, das poltronas, enfim, o álcool gel, o tapete sanitário, enfim, nós temos todos os requisitos que podem fazer com que você venha aqui com segurança, tá bom? À noite, culto presencial e o culto transmitido online pelo canal da nossa igreja. Tenham todos um excelente domingo, um almoço delicioso com toda a sua família e entre em contato com alguém para que logo mais à noite possa estar com a gente. Um forte abraço. Deus abençoe.